programa Então Tá, conversando com gente que faz, aquele programa que tem uma abordagem sobre a região oeste do Pará e também sobre a sudoeste do estado, aqui no estado do Pará, para mostrar aquelas pessoas que têm uma projeção, que contribuem, que interferem, que influenciam. Esse é o caso, por exemplo, hoje do advogado Geraldo Sirotô, bastante conhecido em Santarém, não somente em Santarém, já foi político, aliás, político ele nunca deixou de ser, mas tem uma projeção muito grande na cultura, enfim, nos esportes, e o Geraldo é uma figura sempre atuante no cenário, eu não diria nem político, mas de uma forma geral, na vida de Santarém. Bom dia, Geraldo. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer o privilégio de estar aqui e trocar as informações. Primeiro, receber as informações de vocês. E aí eu dou meu pitaco naquilo que tiver ao meu alcance. Beleza. O Geraldo Sirotô, para quem não sabe, é de uma família de músicos, de pessoas... Eu me lembro, Geraldo, uns anos atrás eu fui fazer um cerimonial lá no Hotel Barrudada. Sim. E você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção, eu nunca esqueci. Na minha casa, todo dia era dia de música. Sim. E essa influência, não sei se foi teu pai ou a família de vocês, né? Que se estendeu até os dias de hoje. Me conta um pouco dessa relação com a música. Porque a minha família, a origem do meu pai, do Sirotô, eles todos tinham verdadeira veneração por música. Tanto, por exemplo, na casa do meu pai, eles eram oito irmãos, todos tocavam. Todos tocavam. Um era violino, outro era piano, um tocava instrumento de sopro, e cada um tocava um instrumento. E era sempre muita festa. Tanto que há uma referência no livro do Dororó, sobre Santarém Momentos Históricos, em que nos idos na primeira metade do século XX, as famílias, de modo geral, em Santarém, todas tinham piano na sua casa. E ele conta que os Sirotô eram os que detinham o maior número de pianos. Porque em cada uma da casa dos meus parentes, todo mundo tocava. Todo mundo tocava. E o meu pai, o papai nunca jogou bola, meu irmão. Tu acredita nisso? Se eu dissesse isso pro meu saudoso campeão, ele disse, ele não viveu, né? Porque ele nunca jogou bola. Verdade. E o papai, aos 10 anos, ele ia para a casa da minha tia, da tia dele, a tia Guiomar Sirotô, que morava na 24 de outubro, e que ela era professora de música e ela consertava piano. Então, o meu pai, aos 10 anos, começou indo para lá para aprender a tocar, e o papai depois aprendeu a afinar piano. Tanto que... depois de um certo tempo, as pessoas que ainda tinham piano iam lá no cartório, o papai era tabelião, iam lá no cartório para pedir para o papai ir afinar os pianos das casas das pessoas. E ele muitas vezes ia. E o meu pai é de uma época que ele era músico da noite também, e o meu pai tocava piano. E ele levava, para onde ele ia tocar, ele levava piano acústico, meu caro irmão. Olha só, Júlio. Ele levava piano acústico, e tanto que tem uma história muito interessante, o papai tocava em cabaré. Por exemplo, o Bar Brahma, aqui em Santarém, era o maior cabaré da cidade. Era o Bibito. Era o Bibito daquela época. Só que o papai tocava piano acústico, e o papai tinha 2 ajudantes, só para carregar o piano. Então, por exemplo, ele levava da casa dele para o Brahma, ou então ele levava da casa dele para dentro de um barco, para ir para qualquer outras cidades aqui, que ele tocava muito nas outras cidades. Ele ia tocar na outra cidade. Aí o que acontecia? Ele chegava, ele tinha que colocar o piano no lugar e ele ia afinar o piano. Então, eu cresci ouvindo todos os gêneros musicais. E isso me ajudou muito na minha formação como pessoa, inclusive. Como pessoa. E na casa do meu pai você ouvia de tudo. Principalmente um gênero que
que na época, o meu pai, você imagina, por exemplo, lá nos idos de 1950 para 60, você chegar num cabaré e tu teres uma banda de música tocando jazz. Isso Olha aconteceu só. em Santarém. Não, mas Santarém sempre foi refinada, né? Muito Nesse refinada, aspecto né? cultural, né, meu? Muito refinado. Temos várias Muito revelações refinado. no século XIX de verdadeiros artistas que existiam aqui. Revelações de cientistas ingleses, né? Sim. Daquela sim, leva do Dom Pedro, sim. que atraiu para cá muita gente importante. E você sabe de uma coisa? Ainda esses dias eu conversava com o Cristóvão Sena sobre um dado. A primeira escola para formação de músico de banda de música foi financiada pelo meu pai. Então, o papai, eu estudava em Belém, nós estudávamos em Belém e eu tinha uma obrigação. Eu tinha que trazer de Belém material didático para o papai fazer a formação da banda de música. Por quê? Porque naquela época, lá pelos idos de 1970, até toda a década de 70, a banda de música de Santarém foi perdendo os seus elementos. Por quê? Porque as pessoas iam morrendo. Pela idade, né? Pela idade, e não tinha reposição. Não tinha músico. E foi num período muito ruim da vida da sociedade brasileira, que era um regime de exceção. Sim, sim, sim. E no regime de exceção, revolução, golpe de 64, ditadura. E no período da ditadura, os caras não permitiam que houvesse movimentos culturais intensos. Entendeu? Então, por exemplo, aqui morria, vou te dar um exemplo. Mestre Murilo, mestre Cirilo, tocava tuba. Pô, não tinha mais quem tocasse tuba em Santarém. Aí o papai, que na banda tocava sax tenor, ele ficava na casa dele fazendo exercício, solfejando com o bocal da tuba, que é o maior bocal dos instrumentos de sopro, para ele substituir em algumas músicas o músico que tocava tuba que tinha morrido e não tinha quem substituísse. Olha só. E aí o papai resolveu então investir na mais galera. um instrumento. Não, na galera nova, para chamar de pessoal, vocês não querem aprender a tocar um instrumento de sopro? E tem um episódio muito interessante. O poeta João de Jesus Paz Loureiro chegou em Santarém e foi lá no cartório falar com o papai. Aí quando ele chegou, o papai, ele olhou, tinha uma banqueta assim de parede. Aí ele olhou e disse: mas o que é isso aí? Aqui estão todos os bocais de todos os instrumentos de sopro. Como eu sou coringa na banda de música, eu sou coringa. Se faltar o cara que toca trompete, eu vou tocar. E então eu passo aqui o dia, quando não estou trabalhando no cartório, eu estou exercitando. Dando uma treinada. Eu estou exercitando os bocais. Então ele ia da clarinete, que é de palheta, até a tuba, que é de bocal e que tem um bocal mais grosso. Então, a minha vida toda foi envolvendo com música, né? Geraldo, eu queria te fazer uma pergunta que, assim, você é da família Cirotô. Sim. Você conhece a origem da tua família, de onde eles vieram? Eu não digo de fora daqui, mas aqui na região, eles vieram de onde? De onde vem a tradição da família Cirotô? Dentro da nossa região? Sim. Porque os Cirotô, juntamente com outras famílias que vieram na mesma época, como o caso do Icerique, eles, na verdade, são os fundadores de Buim. Sim. A vila de Buim é formado por esse pessoal que chegou na mesma época aqui. Os Cirotô, Icerique, tanto que Cirotô, no que pese a sua grafia ser de origem francesa, mas há uma controvérsia de que, na verdade, seriam judeus marroquinos. Vindo do Tânger, né? E tem essa vertente, e a gente tem feito algumas pesquisas, temos algumas pessoas
do arco familiar, que são tão abelhudos quanto eu, e a gente tem andado fazendo pesquisa. E nós conseguimos recentemente, eu consegui através do Luizinho, do Luiz Rodolfo Carneiro. Do Luiz Rodolfo Carneiro, que tem uma história espetacular com relação ao teu pai, inclusive. Sim. Que é, quando ele foi jogar, o teu pai ficou cuidando dele, enquanto o pai dele tinha viajado, ele foi para a beira do campo e o teu pai deu uma geleira de picolé para ele. Isso é uma história bacana, entendeu? Então, o Lizinho tem um vínculo familiar comigo via família Dinelli, que é a parte do pai dele. E tem um registro de um francês que casou com Dinelli, que dista de 1860, feito na cidade de Parintins, Maués. Porque essas famílias todas, né? Seric, Sirotô, Cohen, Azulay. Esse pessoal teria chegado ali por volta de 1850. Isso. Em Boim, né? Por volta. E assim, estabelecido lá um grande entreposto comercial naquela região que superava na importância econômica Santarém e Itaituba, né? Que obrigava as embarcações indo de Belém para Manaus, as embarcações saíam de Liverpool, na Inglaterra, né? Isso. E elas, ao passar por aqui, Belém, Santarém entrava, ia a Boim e voltava para Manaus. E na volta a mesma coisa. Então, é de lá que vem, né, essa tradição muito grande. E Boim, há um negócio muito interessante. Você não é capaz de imaginar o seguinte. Eu tenho um dado que para mim é muito importante com relação não só a Santarém, mas à Amazônia. Olha só, o Centro Recreativo, que é um clube social que vem de 1930... Que, aliás, falar em centro recreativo, uma das edificações mais importantes de Santarém, o Geraldo, enquanto era presidente na época... Sou presidente ainda. Ainda é presidente lá, fez eu diria, a revitalização daquele clube lá, que tem uma tradição muito grande. De parabéns, viu, Geraldo? Porra, obrigado. Pelo teu trabalho. Obrigado. E aí, o Centro Recreativo, que é de 1934... 1934. Só que ele substitui uma outra instituição social que era do século XIX. Ela foi extinta no início do século XX, lá em 1901, que chamava Assembleia Santarense. Ela foi dissolvida e Santarém só cria uma nova entidade social, um clube social, em 32 e funda em 34, que é o Centro Recreativo. E, curiosamente, dos 26 fundadores do Recreativo, só 6 eram brasileiros. O resto tudo era estrangeiro. Austríaco, alemão, judeu marroquino, árabe, italiano, português, espanhol. Isso aqui era uma torre de Babel. Era uma aldeia global, né? Era uma aldeia global. Era uma aldeia global. Santarém quando a gente vê, Santarém sempre foi uma aldeia global. Aí você pergunta o seguinte, escuta, o que esses caras estavam fazendo no coração da Amazônia no final do século XIX e para o início do século XX? Fazendo o quê? Mas a segunda metade do século XIX, Geraldo, foi muito importante do ponto de vista econômico para Santarém, né? Sim. Ali no final do Império, início da República, foi um período de transformação, a chegada dos confederados, o Henry Wickham por aqui. Sim. Enfim, muita coisa aconteceu por aqui. Alguns historiadores, eles inclusive atribuem a 2 fatos. Um seria a Guerra dos 100 Anos, em que a miséria campeou na Europa e quem podia sair, saía. Né? Quem podia sair, saía. E muitas perseguições na época, porque o mundo passava por grandes transformações políticas e as perseguições políticas faziam com que as pessoas deixassem os seus torrões. E até se escondessem, né? E se esconder. E havia um produto que
hoje as pessoas não têm a mínima noção da importância dele. E que só tinha naquela época no eixo ali de Buim e do Rio Arapiuns, que era o pau rosa. Pau rosa. Que era o pau rosa. Né? Que a essência do pau rosa era o fixador da Chanel, meu amigo. Só isso? Só isso. Que naquela época não, até hoje, né? Até hoje. Então, o pau rosa é E é um negócio daqui nosso. É um negócio nosso. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, eu tenho uma verdadeira fascinação pelas nossas origens, como é que nós chegamos onde nós estamos, e em cada ciclo você vê o expoente de um determinado segmento da sociedade que desponta, mas algo me chama a atenção com relação a Santarém. Mas tu vai contar depois do intervalo comercial? Ah, claro. Pode ser? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Comprar bem, faz bem na Pintando 7 Gazin. Só nesse mês você aproveita milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. E nas compras acima de R$100, 7 serão doados para as APAES. Smart TV Samsung 50 polegadas, 12 de R$ 269,90. Essa gera doação extra. Galaxy A06 128 GB, 12 de R$ 89,90. E ainda tem roupeiro Panam 3 portas, 15 de R$ 119,90. Tá imperdível. Economia e solidariedade é só na Pintando 7 Gazin. Vem! Ei, Santarém região, já pensou em colocar na sua conta R$36 mil ou 2 anos de salários mínimos? No primeiro prêmio tem R$2 mil em dinheiro e no segundo você leva R$3 mil. E no terceiro prêmio, escolha R$36 mil ou 2 anos de salários mínimos de uma só vez. E ainda tem o giro premiado, são 20 prêmios de R$300 cada. Edição do dia 20 de julho por apenas R$10. Boto premiado Tapajós de Prêmios, compre já o seu. Nessas férias, é hora de aproveitar os melhores preços do Brasil. Tô de férias, tô na Essencial. Central de ar, 12 mil BTUs de 2.599 por apenas 1.699. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, somente 1.999. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.699 por só 1.899,90. Aqui tem preço. Tô de férias, tô na Essencial. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras. Do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Agroband, um jornal diário para quem vive no campo e na cidade. Vamos trazer todas as notícias do agronegócio. Cotações, previsão do tempo, pautas no Congresso, sustentabilidade, segurança alimentar, energética e muito mais. Um importante setor da nossa economia que alimenta não apenas os brasileiros, mas mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Hoje, 8 da manhã, Agroband. Do programa, então, tá conversando com gente que faz hoje, nessa primeira rodada, falando com o advogado Geraldo Sirotô. Afinal de contas, Geraldo, o que é que te encanta em Santarém? O povo. É um negócio fantástico, cara. Porque, veja só, nós temos uma sociedade absurdamente evoluída. E Sim. essa evolução não é de hoje. O povo Tapajós é um povo de uma cultura abusada. E isso vem passando de geração a geração. E quanto mais você se dedica à essência popular de Santarém, é para encantar. É encantar porque, veja só, em todas as atividades culturais, Santarém desponta. Se você quiser, por exemplo, se você quiser falar, nós vamos tratar de literatura. Amigo, essa cidade é uma riqueza que não tem tamanho. Nós vamos falar de música, mais ainda.
Você vai falar de arte plástica, mais ainda. Você vai falar de folclore. De música. Amigo, entendeu? Então, em todos os segmentos, o que me parece, deixa eu lhe dizer, eu tenho apenas não é frustração, uma certa tristeza. É que as gestões públicas são muito relapsas com relação a isso. Nós precisávamos de gestores com uma compreensão melhor sobre a riqueza do povo. Sobre a riqueza do povo. E assim, basta você quer ver o exemplo disso? Pegue o orçamento que todas as gestões destinam para a essência popular. Você já viu alguma inauguração de uma obra pública sem música? Não. Você sabe quanto ganha um músico pelo município? Um salário mínimo. Mas, quando chega qualquer celebridade, qualquer autoridade política, a primeira coisa que procura, escuta, cadê a filarmônica? Cadê o pessoal que dança carimbó? Cadê? Depois que passa isso, você esquece dessas pessoas. Essa é uma crítica que você faz. Uma crítica que eu faço. Entendimento que você tem. Entendeu? De que a necessidade... Por exemplo, você pega os orçamentos. É um exemplo? O mundo inteiro fala de Alter do Chão. Eu estou falando aqui com o secretário de Turismo. Pô, você fica desesperado com o pires na mão para buscar centavo. Pô, se eu estou numa cidade com uma riqueza cultural, turística, meu amigo, o que falta para eu dizer assim, vamos deslanchar com isso? Inclusive, aqui vai a minha opinião, esses caras ainda não se deram conta que a cultura santarena e o turismo de Santarém é o maior general eleitoral que alguém possa ter numa eleição, numa cidade como essa. Você precisa ler hoje a Folha de São Paulo de hoje, que tem um material muito, muito interessante sobre o turismo em Santarém. Olha aí. De hoje, eu vou mandar no teu WhatsApp. Geraldo, eu queria que você, depois, você falou em cultura, você já foi presidente aqui da ASAC? Fui fundador da ASAC. Foi fundador da ASAC. Me faça uma comparação, por exemplo, do Carnaval de outrora e hoje esse trabalho de resgate do Carnaval em Santarém. Há uma diferença muito grande, porque aquele Carnaval, quando foi... Porque, na verdade, o Carnaval do qual eu participei, que foi a criação de uma associação carnavalesca, para agregar todas as agremiações, naquela época, nós tínhamos o Carnaval de Santarém, que ele se assemelhava ao Carnaval do Rio de Janeiro. Ele era um carnaval de enredo. E isso fazia com que você mexia com a sociedade. Porque lá tinha emprego para serralheiro, para costureira, para artista plástico. Então, a cadeia produtiva do Carnaval de enredo é uma coisa fascinante. Então, hoje, nós não temos mais carnaval de enredo. O carnaval que a gente está usando aqui é o carnaval de animação, né? É o bloco que sai. Mas, por exemplo, esta empresa de comunicação tem um diretor que foi um dos maiores compositores de samba enredo, não só para Santarém, mas para o Pará. O Nido da Saudade ganhou pelo menos uns 3 campeonatos, que eu me lembro, sob a lavra da poesia carnavalesca do Peixoto. Peixoto, né, cara? Peixoto. Peixoto, que é o nosso diretor aqui na RBA Santarém. Para quem não sabe, era compositor e cantor, Sim, cantor. E o detalhe, rapaz, às vezes eu fico com ira para alguém me cutucar, para eu contar a parte que eu conheço dele, entendeu? Entendeu? Então, assim, o carnaval de hoje,
ele tem um outro formato que não é o carnaval de enredo. Diante, né? Não, ele não é mais carnaval de enredo. E não é que eu seja saudosista ou coisa que se assemelhe, mas eu gosto muito quando qualquer atividade, ela consiga chegar na essência do povo. E o carnaval de enredo chega na essência do povo. Belas composições. Você já imaginou, por exemplo, um carnavalesco? Você vê quem era o carnavalesco do Ninho da Saudade? Era o Camargo. Pô, o Camargo desenhava os carros. Que era uma verdadeira obra-prima. Você chegou aí, falando de você aí, que viveu um passado não tão distante, mas um passado recente. Você lembra da escola de samba, Ases do Samba? Ases do Samba. Meu amigo, quando a Portela ganhou com Kizomba, o Carnaval do Rio de Janeiro, que é uma obra-prima do Martinho da Vila, anos antes, o Laurimar Leal tinha feito a mesma coisa em Santarém. A mesma coisa em Santarém, meu amigo. E se aquele desfile do Laurimar Leal, que falava sobre as origens de Santarém, contada sobre os auspícios da Juta, meu amigo, se tivesse sido documentado e juntado o carnaval que o Laurimar fez aqui com o Kizomba do Martinho da Vila na Portela, você diz, não, esse cara copiou daqui. Verdade. E o primeiro foi feito aqui. Verdade. Então, o nosso carnaval é um espetáculo. E existem momentos diferentes, né? Sim. Hoje a tendência é uma outra. Uma outra tendência. Por exemplo, o carnaval desse ano já teve resultados bem interessantes, né? Sim, segundo a avaliação sim. das pessoas, né? O que promete muito para o próximo ano, né? Que seja bem superior. Mas você sabe, uma coisa é mais importante, Júlio. Uma coisa é mais importante. Você mudou o formato. Mas uma coisa que é a grande essência sempre vem aumentando. Que é o quê? A população, o povo. Exatamente. O povo na praça. Quer ver me emocionar? É ver o povo na praça. Verdade. Geraldo, mas a gente combinou outras coisas aqui e a gente não chegou a nem entrar naquilo que a gente combinou. Isso já fica já um convite para que você venha no próximo momento. Geraldo, como eu falei, tem uma participação muito grande fora ou dentro da política. E a gente vai conversar num outro momento sobre outras questões que são tão importantes quanto essa que você falou agora. Eu saio daqui com a minha alma massageada. E eu quero lhe dizer uma coisa, eu não vou nem falar mais com ninguém o resto do dia, porque eu estou com o meu ego muito inflado de ter vindo aqui. Que beleza, meu irmão. Te agradeço demais pela sua participação. Alegria. Nesse bloco. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai conversar. Ele citou na família Camargo. Daqui a pouco eu vou conversar com um integrante da família Camargo que vai falar sobre cuias pintadas. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Começou Pintando 7 Gazin chegou com tudo. Acima de R$100 em compras na Gazin, R$7 são doados para a Pai da sua cidade. Geladeira LG Inverter Duplex Inox 375 litros Frost Free, 12 vezes de R$ 339,90. Smart TV 65 polegadas 4K Ultra HD LG compatível com Alexa e Google Assistente com comando de voz e navegação personalizada, 12 vezes de R$ 379,90. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Cada compra multiplica a ajuda para quem mais precisa no Pintando 7 Gazin com a Pai. O Voto Premiado Tapajós de Prêmios do dia 20 de julho vai te dar muito dinheiro, porque tem R$36 mil ou 2 anos de salários mínimos de uma só vez no terceiro prêmio, R$2 mil no primeiro prêmio, R$3 mil no segundo prêmio, mais 20 prêmios de R$300 no giro premiado. É muito dinheiro e tudo isso por apenas R$10. Compre já o seu e boa sorte!
Nessas férias, é hora de aproveitar os melhores preços do Brasil. Tô de férias, tô na Essencial. Central de ar, 12 mil BTUs de 2.599 por apenas 1.699. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, somente 1.999. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.699 por só 1.899,90. Aqui tem preço. Tô de férias, tô na Essencial. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras. Do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Nós estamos juntos na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde, a gente está junto. Brasil, gente, você pode contar. Para a gente complementar o programa de hoje do Então Tá, conversando com gente que faz, eu vou hoje receber aqui o Marcos Camargo, que é professor de História e é também artista plástico, né? E assim, eu conheci o Marcos recentemente, ele falou que era da família Camargo e tal, disse, pô, que legal, de repente a gente pode bater um papo sobre a tua atividade, né? Me levou lá um projeto, a gente conversou sobre um projeto que ele está desenvolvendo, e disse interessante até para dar uma entrevista para o Então Tá, conversando com gente que faz. Marcos, me fala, o Marcos é o seguinte, só para apresentar vocês, o Marcos é da família Camargo. Para quem não sabe, a família Camargo tem uma participação muito grande na perpetuação da tradição da produção das cuias pintadas. Aqui na região existem 2 tipos de cuia no artesanato, né? A cuia bordada, aquela lá feita em Aritapera, produzida em Aritapera, que tem uma tradição muito grande, e tem as cuias pintadas. E as cuias pintadas, embora o pintacuia lá de Monte Alegre sejam, de repente, né, os autores, aqueles que criaram a tradição, mas a atividade se celebrizou em Santarém. E você tem esse papel tão importante. Me fala primeiro, Marcos, sobre o teu projeto voltado à tradição das cuias pintadas. Obrigado, agradeço, né, ao Emanuel, secretário de Turismo, a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre a família Camargo Fona, sobre as cuias pintadas de Santarém, que são patrimônio cultural do estado do Pará. Né? Eu venho de uma família, da família Camargo Fona, onde a gente cresceu ali desde criança, nessa vivência, nessa atmosfera artística. O meu avô, já falecido, Pedro Fona, com a minha avó também, a dona Dica, viveram uma vida assim de uma história muito bonita, ligada à arte e ligada à cultura santarena. Pois se hoje nós temos um patrimônio cultural a nível estadual da cidade de Santarém, é graças ao trabalho produzido, ao trabalho que a família Camargo Fona faz. Com certeza. Né? Tudo tem início no século passado, né, com a vinda da família para cá, né, o doutor Geraldo que falou muito bem, né, sobre as famílias que vieram, né, no século XVIII, século XIX, século XX, e a família Camargo, ela foi uma dessas famílias também. A tua família de onde? Olha, os meus avós paternos, Fona, né? avós paternos... Eles ficaram muito famosos, né? Nós temos aqui o Centro Cultural João Fona, que é um nome, lembro da tua família. É irmão do meu avô.
é meu tio-avô. João Fona era teu avô? Era irmão do meu avô. Irmão do teu avô. O meu avô, o Pedro Fona, ele era um dos irmãos mais novos. Né? Então, eles vieram de Portugal, essa família Camargo, ela veio de Portugal. E eles já trouxeram na bagagem esse amor pelas artes. Os pais dos meus avós, eles já eram músicos, eles já tocavam piano, eles já tinham máquina fotográfica. Né? O Apolônio Fona foi um dos primeiros registros fotográficos que tem de Santarém, verdade, é dele, verdade. Né? Porque eles já trouxeram. E era uma coisa meio que inata, porque a gente cresceu e não teve um momento assim da nossa vida que alguém sentou e senta aqui, eu vou te ensinar. A gente ia vendo, né, como a gente conversou anteriormente, existia meio que uma cadeia de produção em casa. Na família, né? Dentro da família. Na família, e era a divisão das atividades era meio que por sexo e por idade. Tipo, as meninas faziam tal coisa, os meninos faziam tal coisa, as crianças faziam isso. Na produção das cuias, hoje não, né? Porque como tem a tecnologia, algumas coisas já mudaram, né? Hoje a gente já recebe as cuias todas já trabalhadas, né? Todas manufaturadas, já tingidas, lixadas. Mas eu lembro quando eu era criança, os meus avós eles faziam todo aquele processo. Todo o processo, né? Retirava porque a cuia ela é verde, né, e tal. Era a cuia da cueira, cortava, lixava, tirava dentro dela, ela tem tipo assim uma polpa, né? E aí tinha todo um processo que era feito, né, para ser tingida, né? E aí a gente era criança, então a gente recebia ali as cuias, lixava. Aí já ia ficando maiorzinho, já ia colocando branco na cuia. Aí quando a gente ia ficando maior, a gente já podia pegar o pincel e pintar, desenhar. Eu lembro que a minha avó ela fazia muitas pinturas de flores, né? E o meu avô, inclusive foi em 2012, quando eu me formei pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, aqui em Santarém, né? Em História. E em 2009, tinha sido recém-aprovada a lei das cuias pintadas de Santarém. Sim. E aí foi um estímulo para ti, né? Um estímulo para mim, né? Porque a minha avó também tinha falecido um ano antes. E aí o meu TCC ele foi sobre justamente o Pedro Fona, né? E o seu legado das cuias pintadas. Mas a gente esbarra aí numa falta de acesso a informações, a registros, né? Mas uma imagem assim que é muito forte para mim. Meus avós moravam ali na 15 de agosto, até hoje ainda tem a casa deles lá, a única casa de madeira, eu acho que ainda resiste aqui na 15 de agosto, bem pertinho da casa do Cristóvão Sena, ali do instituto dele. E aí eu me lembro, assim, todo dia o meu avô ele descia com as sacolinhas, com as cuias, né, os cinzeiros que ele fazia. Para vender lá embaixo? Para vender, que ele chamava de lloyds, né, nos navios. Sim. E quando ele voltava do final do dia, ele trazia o peixe, ou a carne, o pão, a banana. Então, todo dia, o meu avô, o vovô Pedro, descia ali a 15 de agosto, ele dizia que ele ia lá embaixo. Não, eu vou lá para baixo. E aí ele fazia, então, isso assim me motivou muito a buscar mais, né? Infelizmente, os registros que a gente tem são poucos, né? Mas a gente está buscando mais, assim, porque hoje a minha preocupação e da nossa família é em perpetuar essa arte para que ela não se perca, né? Sim. Né? Meus tios já estão, meus avós já se foram, meus tios já estão aí ficando mais envelhecidos, né? E aí o nosso projeto Pintando Cuias, Pintando o Futuro, ele quer justamente trabalhar a perpetuação dessa arte das cuias pintadas. Eu falei quando eu conheci o Marcos, semana passada, semana retrasada, eu falei para ele que quando eu era garoto, eu me lembro perfeitamente dos navios. Porque aqui, essa coisa de navio aqui, de turismo, não é de hoje, né? Isso tem mais de, sei lá, 30, 40 anos, que os navios já paravam por aqui. E eu me lembro que a família dele, o Camargo que o Geraldo falou, ele morava naquela era uma casa, hoje não tem, mas já virou ali vários pontos comerciais, ali na esquina da Barão com
com a Rui Barbosa, né? Ali perto da Igreja Batista e tal. Eu me lembro que os turistas, eles compravam lá na janela, né? O pessoal da tua família iam lá comprar. Era um movimento muito grande, né? Então, assim, foi isso que me chamou a atenção, até por essa entrevista aqui. E Marcos, daí no teu projeto, você vai implementar uma atividade no mês de novembro. Qual é a parte do projeto? Então, em novembro, o projeto Pintando Cuias, Pintando o Futuro, e aí já fica também o convite para a população, né? Nós iremos fazer 2 atividades. A primeira atividade é uma oficina de pintura em cuia, tá? Para a população, principalmente a população jovem aí que quer ter uma renda, que quer ter um complemento de renda, que gosta de arte ou que quer aprender mais sobre arte. A gente vai fazer uma oficina de pintura em cuias, né? O material todo gratuito para participar da oficina. E paralelo à oficina, a gente vai ter uma exposição dos trabalhos, né, das artes da família Camargo Fona, que vai acontecer lá no terminal fluvial da Orla. Então, o nosso objetivo é que mais pessoas tenham acesso a essas informações, né? Porque a cultura, ela é muito importante, né? A arte, ela é importante para a nossa vida, ela é importante para a nossa formação social, cultural. O doutor Geraldo, agora há pouco, foi muito assim. Exatamente. Muito cirúrgico nas palavras, falando sobre a questão da valorização, né, da cultura, falando da valorização dos artesãos, dos músicos, hoje a gente usa esse termo, né, dos fazedores de cultura. Quantas pessoas estão aí em Santarém que estão aí lutando, né, sem verba, sem espaço, né, sem oportunidades, que fazem um trabalho muito bonito, que fazem um trabalho assim que elevam Santarém, que elevam a cultura de Santarém, assim, valoriza ainda mais aí a nossa região. E essa é uma oportunidade para quem quer aprender mais sobre as cuias pintadas. Em breve nós lançaremos as inscrições, né? Infelizmente a quantidade ela é limitada, né? Mas a gente vai fazer ali uma seleção e aí os jovens que queiram participar, em breve a gente vai estar na mídia falando sobre o projeto. Pois é, daqui a pouco o doutor Geraldo Seretor fez algumas citações sobre a nossa cultura e que tem que levar em consideração por tudo aquilo que a cidade já produziu. Parece que Santarém é uma cidade onde os artistas brotam, né? Como que por encanto. E nos séculos que passaram, especialmente no século XIX, ficou muito acentuado isso, né? Quando passaram por aqui aqueles cientistas atraídos pelo Dom Pedro, que abriu praticamente as portas do Brasil para aquela gente que vinha da Europa, ligado à cultura e às artes, né? E alguns deles até se espantaram. Por exemplo, aqui tinha um negro que, segundo o Walter Bates, falou que o cara era prodigioso com violão, para música e tal. Então, Santarém sempre teve muito isso. E, por exemplo, a questão da cuia bordada e da cuia pintada, né? E hoje, mais recentemente, nos tempos modernos, a gente tem aqui um espaço como o Cristo Rei, o Centro de Artesanato do Tapajós. Eu queria que você me falasse da importância de um prédio como esse para a manutenção desses valores culturais tão acentuados como são aqueles que nós concentramos aqui. Olha, Emanuel, é uma atividade de muita importância, né, para preservação, primeiramente, para a preservação da nossa identidade cultural. Santarém, como você mesmo já falou, como já foi falado aqui, ele é um berço de cultura. Eu acho que tem a ver um pouco com o nosso rio aí, com o nosso Encontro das Águas. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu nasci numa família de artistas, então a gente respirava a arte o tempo todo. Se contaminar com isso não foi muito difícil, né? Quando o doutor Geraldo agora falava da questão dos blocos,
né? Nossa, veio na minha mente, assim, eu fiquei muito emocionado porque veio muito forte eu, meus irmãos, meus primos, a gente correndo ali nos galpões do Bloco da Pulga, que a minha família fazia os carros, e veio na minha cabeça as músicas, os enredos. Então era uma coisa assim muito bonita, porque toda a família participava, ia o avô, ia a avó, ia o pai, ia a mãe, ia o filho, ia o empregado, ia o patrão. Então, é uma lembrança muito bonita, né? E um espaço como esse, como o Cristo Rei, como o próprio Museu João Fona, é um espaço assim de extrema importância, né? Para a preservação e hoje para a valorização daquelas pessoas que fazem a cultura. Para a valorização daquelas pessoas que estão lá, né? Nós saímos de dentro da nossa casa, de dentro do nosso ateliê, né? Hoje, por exemplo, meus avós nunca imaginariam uma coisa dessa, porque na cabeça deles era só produzir. E pronto, a dentro pessoa ia chegar lá e ia levar. Hoje não, né? O próprio Cristo Rei é um espaço hoje aqui em Santarém que ele já está propiciando assim, mais capacitação, né? Porque se você for lá e conversar com as pessoas que estão vendendo, uma grande parte são elas mesmas que produzem, né? E elas estão ali na cara e na coragem para vender, para apresentar o produto ao artista, né? Ela está ali para vender não só um produto, mas uma história que tem, né? Porque o artesanato é isso, por mais que a gente faça 50 peças, mas cada uma ela é única, cada uma é um sentimento, é uma emoção, é uma inspiração. Então é muito importante, né, que esses centros eles sejam dados manutenção, que seja dado mais oportunidade para que a juventude ela possa também participar, ter o seu papel ativo. Hoje a arte ela ultrapassa só o artesanato, nós temos a arte digital, o audiovisual, né? Então é muito importante que, assim como o Cristo Rei, assim como o Museu João Fona, apareçam mais espaços aí, uma casa de cultura turística, com oficinas, cursos, aí uma casa de memória de Santarém, né? Porque ouvir quem já teve essa vivência é muito bonito, assim, nos traz um sentimento de amor pela cidade. Quem é de Santarém é apaixonado. Eu morei 12 anos fora de Santarém e todo ano dizia, eu não aguento mais, eu vou voltar. Você saiu de Santarém, mas Santarém não saiu de você. Não saiu de mim. Todo tempo eu estava por aqui, sempre que podia, né, não consegui jamais se ver livre de Santarém. Cortar essa raiz hoje, né, conseguir me estabelecer de volta em Santarém, né, perto da minha família, perto do meu pai. Infelizmente a minha mãe, a professora Nazaré Camargo, já não está mais entre nós. Ela também foi uma grande fomentadora cultural aqui na cidade. Era professora de história também, né, mas meu pai ainda está aqui entre nós, então é muito importante. E ele continua, né, trabalhando nesse legado, né, um pouco mais retraído. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre a tua vinculação com a história. Daqui a pouco, mas falar em Cristo Rei, só para fazer um acréscimo aqui, a gente não pode esquecer que esse conceito tem 10 anos. E ele foi criado, foi concebido pelo ex-prefeito Alexandre Ivon, que pensou naquela ocasião em valorizar a produção artesanal do interior de Santarém, como forma de criar um elo entre quem produzia e a comercialização aqui na cidade, de maneira a enfraquecer a atuação dos atravessadores, que compravam barato lá na comunidade e vendiam caro na cidade, né? Então, assim, a gente tem que destacar essas iniciativas. Daqui a pouco eu quero conversar com você sobre a história, para gente bater um papo aqui, para conhecer um pouco mais de Santarém. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Comprar bem, faz bem na Pintando 7 Gazin. Só nesse mês você aproveita milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Nas compras acima de R$100, 7 serão doados para as APAES. Moto G35 5G 256 GB, 12 de R$ 139,90. Smart TV AOC 32 polegadas com Roku, 12 de R$ 99,90. Smart TV TCL 65 polegadas, 12 de R$ 359,90. Essa gera doação extra. Caixa de som JBL, 12 de R$ 329,90. Tá imperdível. Economia e solidariedade é só na Pintando 7 Gazin. Vem! Ei, Santarém região, já pensou em colocar na sua conta R$36 mil ou 2 anos de salários mínimos? No primeiro prêmio tem R$2.000 em dinheiro e no segundo você leva R$3.000. E no terceiro prêmio, escolha R$36 mil ou 2 anos de salários mínimos de uma só vez. E ainda tem o giro premiado, são 20 prêmios de R$300 cada. Edição do dia 20 de julho por apenas R$10. Voto premiado Tapajós de Prêmios. Compre já o seu. Nessas férias, é hora de aproveitar os melhores preços do Brasil. Tô de férias, tô na Essencial. Central de ar, 12 mil BTUs de 2.599 por apenas 1.699. Caixa de som JBL Encore com 2 microfones, somente 1.999. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.699 por só 1.899,90. Aqui tem preço. Tô de férias, tô na Essencial. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Nessas férias, o Armazém da Construção declarou guerra aos preços altos. É toda loja com ofertas demolidoras. Aproveita, tá imperdível. Forro PVC madeira especial R$ 39,95 metro quadrado. Perfil tipo U branco a partir de R$ 15,90 unidade. Kit cozinhas e banheiros em madeira com 30% de desconto. Férias com ofertas demolidoras do Armazém da Construção. Preço cai, obra sobe e o bolso sorri. Armazém da Construção. Vem que tem. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. E já estamos no segundo bloco do programa Então Tá, conversando com gente que faz, batendo um papo aqui com Marcos Camargo, que é professor de História e também é artista plástico. Marcos, como professor de História, você tem um especial em relação à história de Santarém? Sim. O que é que você gosta dessa história? Eu acho muito interessante a importância de Santarém no cenário regional. Santarém, que em breve será uma nova capital, Santarém ela foi um polo muito importante, tanto comercial, né, no século passado, tanto na época da exploração da borracha, né, aquele boom aí que teve com a chegada do Henry, mas com a vinda das empresas do Henry Ford para cá. 1927, 28. Isso. Né? Então, Santarém, apesar de Santarém já ter sido uma grande cidade da Amazônia, né? Hoje a gente sabe aí que nos estudos da pré-história amazônica a gente vê essa região de Santarém já bem habitada, mas é como se Santarém ela já estivesse uma estrutura geológica, geográfica pronta, preparada para receber ali um grande centro comercial. Eu não sei se essa questão geográfica ela ajuda, né? Hoje nós temos, né, o agronegócio instalado na cidade, nós temos aí um grande centro literário, nós temos a UFOPA, que é um grande centro acadêmico, científico. Então, para mim, o que é mais importante na história de Santarém é esse valor que a cidade tem para o desenvolvimento regional. Apesar de muitas vezes isso não ser bem compreendido ou não ser muito bem interpretado pelas nossas autoridades, mas Santarém ela é um polo muito importante
né, de geração de negócios, de renda, e sempre foi desde o começo da sua história, né? Da nossa história. Da nossa história, né? Com a chegada até dos jesuítas, depois dos irmãos que geraram ali as irmãs Smith do Colégio Santa Clara, do Dom Amando, da importância deles. Então, isso já no século XX, né? Sempre foi muito importante. Isso no século XX. Porque, assim, Santarém está localizada entre as duas metrópoles da Amazônia, né? No final do século XIX, entre 1880 e 1912, que foi o forte do ciclo da borracha, né? A movimentação por aqui foi muito grande. Isso, de alguma forma, fez acender a luz sobre Santarém. E, apesar de nós não sermos uma capital de estado, a gente não ter aquela capacidade de crescimento que tiveram naquela ocasião Belém e Manaus, mas, de alguma forma, num tempo de vigor econômico, nós passamos também a ser notados, né? Eu acho que isso foi fundamental, porque Santarém não consegue passar incólume, né? É verdade. E, assim, se a gente faz uma comparação a cidades que foram assim mais prósperas que Santarém nesse período, elas entraram em decadência e Santarém não. Santarém, por exemplo, Óbidos, né? Evoluindo. Lá atrás, Óbidos foi muito mais forte do ponto de vista econômico do que Santarém. Sim. Óbidos, Itacoatiara, no estado do Amazonas, né? Itacoatiara. A própria Fordlândia também ali, né? Então, isso é interessante. Verdade isso, né? Em vários momentos, outras cidades tiveram uma importância muito grande, muito superior a Santarém. Eu acabei de falar para o Geraldo, agora na primeira entrevista, né, que Boim chegou a ser mais importante de Santarém, ali na metade do século XIX, do que Santarém e Itaituba, né? Para você ver que, apesar de tudo, Santarém continua crescendo, né? Continua a desenvolver uma capacidade interessante de atrair, né? Porque para cá todo mundo quer vir, a gente não consegue nem entender, né? Hoje, por exemplo, no setor imobiliário, hoje com o agronegócio, hoje pelo turismo, né? A cidade se investe de importância. Isso é muito bom para nós, né? Isso faz bem para o ego do santareno. Isso é verdade. Isso deixa o nosso ego assim bem massageado, né? Que a gente vive numa cidade que ela é linda, que ela é cheia de belezas naturais, belezas culturais, que tem um povo assim que vive. O que eu sentia mais falta enquanto eu morei fora de Santarém era a vivência, né? Porque o que a gente vive, o nosso folclore, ele não é um folclore, ele está dentro da nossa vivência. De comer a tapioca, de comer a farinha, de tomar o açaí, de comer o peixe no nosso dia a dia, do tacacá, do vatapá. Enquanto para outros estados essas coisas típicas elas são folclóricas, para nós não. É a nossa vivência, é o nosso dia a dia, né? Do nosso modo de viver. O nosso modo de viver, e eu acho isso assim muito maravilhoso, né? Para nós que moramos aqui. E o turismo agora, já todo esse movimento, né, que vem tendo da ascensão ali do Rio Arapiuns, do Rio Tapajós, né, isso deixa a gente muito feliz. O que entristece um pouco são as políticas públicas que para estes setores elas ainda caminham a passos lentos, mas a gente sabe... Mas está mudando. Sim, exatamente. Tá mudando. A gente sabe que muita coisa já mudou. E até que isso não é uma realidade local, isso é uma realidade nacional, né? Nacional. A gente sabe que muita coisa tem mudado, né? O próximo Festa do Sairé, ela já tem outra dimensão. Eu estava relendo algumas matérias sobre o Sairé esses dias e eu me lembrei lá do Sairé de 99, que foi o começo da disputa. 98 foi o primeiro Sairé com a inclusão do Festival dos Botos. 98. Sim, e aí eu lembro de 99, eu já era mais molequinho, assim, né, da gente lá. Minha família ainda trabalhou na produção de alguns carros alegóricos dos Botos, né, então, assim, e hoje a dimensão que está. Ano passado, a Festa do Sairé, ela foi linda, ela foi super organizada, ela foi uma festa, assim, muito bem estruturada, a um nível nacional mesmo. Então,
isso deixa pra gente que ama essa cidade, que é fazedor de cultura, deixa a gente assim com muita esperança de que as coisas só vão melhorar. Se Deus quiser, vamos melhorar. Bom, pessoal, eu conversei na segunda rodada com o Marcos Camargo, professor de História e também artista plástico. Muito obrigado pela tua participação, Marcos. Quem sabe numa outra ocasião a gente volte a bater um papo para falar cada vez mais sobre esse trabalho de vocês, da família, que é tão importante para a cultura de Santarém. Pessoal, por hoje é só, na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.